bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso resumo do primeiro bimestre, tá? Vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu, tá? Já adianto vocês que eu entreguei para vocês durante as aulas uma folhinha impressa, né, que tem todos os resumos que vocês utilizaram para estudar para a prova, mas que eu vou retomar todos os conteúdos aqui, mas se ficar alguma dúvida, vocês ainda têm acesso a essa folha que eu passei para vocês impressa, ok? Vamos lá. O que a gente começou vendo? A trajetória humana pelo globo terrestre, né? Então a gente tem aqui as primeiras formas humanas, né? Então a gente tem o Homo sapiens, que a gente verificou, Homo erectus e os Neandertais, que seriam o quê? Seriam as primeiras formas humanas, né? Que depois, com o tempo, a gente sabe, foram se desenvolvendo, né? E mudando algumas características no decorrer dos tempos, né? A gente entra um pouquinho na parte geopolítica nesse capítulo, né? Lembra que eu falei para vocês que era um conteúdo que precisava prestar muito atenção, porque são termos que muitas vezes no cotidiano a gente usa para tratar a mesma coisa, mas se a gente for ver o significado, são coisas diferentes, são semelhantes, mas são diferentes, tá? Então vamos só recapitular esses termos que a gente viu, né? Para começar, vamos diferenciar esses termos: Estado, governo e soberania, né? O que seria um Estado? A gente tem duas formas, certo? A gente tem a base física, né? Quando eu falo, eu estou no estado do Paraná, vou para o estado de São Paulo, eu estou falando de área física, de uma delimitação, certo? E eu tenho também a parte de normas, sabe? Quando a gente escuta assim, a gente depende que o Estado mande verba, a gente depende que o Estado crie alguma alternativa. Então eu tenho esses dois significados, né? Eu tenho um órgão que vai criar normas e regras, né, que eu posso usar esse nome de Estado, e eu tenho um Estado também utilizado para falar da base física do território, né? Então, sei lá, Brasil dividido em 26 estados, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o governo, né? O governo nada mais é do que quem vai gerar as leis e as normas, né, de maneira alternada. Por que de maneira alternada? A gente tem o poder de voto aqui em território brasileiro. Então, por exemplo, esse ano são anos de eleição, correto? A gente vai eleger quem vai governar, ou o município, ou o país, correto? Ou o estado. Então, esse governo ocorre de forma alternada, né? Pode ser que eu vote o candidato X que eu votei, ganhou a eleição, e ele vai comandar esse território, né, esse estado, esse município durante 4 anos. Pode ser que ele renove, a população goste dele e ele permaneça no poder por mais 4 anos e depois ele tem que ser substituído, né? Ou ao contrário, né? Ou ele entra e fica 4 anos, né? E a população fica não satisfeita com as normas e regras que ele criou no território e ele é substituído depois de 4 anos. Ou, no pior das hipóteses ainda, né? No primeiro mandato de 4 anos, como a gente já viu acontecendo recentemente aqui em território brasileiro, a gente pode fazer o processo de impeachment, né? Que seria o quê? A retirada do poder alguém que a gente acredita que não está condizente com os nossos ideais, correto? E daí a gente tem então outro termo que seria soberania. Esse termo eu deixei bem claro para vocês com um exemplo que eu dei na sala, lembram da escola? O que é soberania? É o poder que determinada pessoa tem ou não tem, tá? Por exemplo, eu tenho soberania para chegar na sala e falar assim, gente, hoje a gente vai fazer um círculo, tá? E vocês vão se organizar em círculo e a aula vai ser em círculo. Eu tenho soberania para chegar, gente, hoje vocês vão permanecer em filas, ok? Eu tenho poder para isso só depende de mim, eu não preciso pedir autorização para ninguém. Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma aula lá no Lagoão. Eu não tenho soberania para isso, eu não posso retirar os meus alunos de sala sem o consentimento da coordenação, correto? Então, qual que é a ideia de soberania? Você tem ou não tem a soberania. Se eu tenho soberania, eu tenho poder, eu posso fazer aquilo sem pedir autorização, correto? Se eu não tenho soberania para isso, eu tenho que pedir autorização para um órgão superior a mim, correto? Que vai fornecer as regras. Então, professora, você pode levar eles no Lagoão. Não, professora, você não pode levar eles no Lagoão, correto? Então, vamos lá. Explicando agora um pouquinho sobre o que é território, né? A gente também viu muito em sala isso. Sempre que eu falar de território, eu estou falando de poder, eu estou falando de alguém que manda e uma galera que obedece, tá?
Então, esse território ele pode ser delimitado, né, e pode ser não ser delimitado. Território de uma escola, tá? Tem alguém que exerce poder? Tem. Quem que é? A nossa coordenação, correto? Ela é uma área delimitada, a gente tem certinho o tamanho da nossa escola. Diferente, por exemplo, de uma área de criminosos. Tem alguém que exerce poder? Tem, o criminoso, o chefe do tráfico, né? E é uma área delimitada? Não necessariamente. Eu não sei exatamente onde começa e onde termina o território onde ele comanda, correto? Aqui eu coloquei 3 termos que vocês precisam diferenciar de maneira bem clara, tá? Aqui a gente tem 3 termos para vocês aprenderem a diferenciar e acabar não errando quando vocês incluem esses termos nas frases, tá? Então a gente tem fronteira, limite e divisa, tá? Quando que eu vou usar o termo fronteira? Quando eu estou me referindo que eu estou em um país e outro país. Por exemplo, eu vou atravessar a fronteira do Brasil com o Paraguai, correto? Então aí eu tenho que usar o termo fronteira. Eu nunca posso usar, eu vou cruzar a divisa do Brasil com o Paraguai. Por quê? Cada um vai ter uma área de abrangência. Quando eu falo fronteira, eu estou falando de país. Estou mudando de um país para o outro, eu utilizo o termo fronteira. Quando eu utilizo o termo limite, quando eu vou falar de municípios, limite de Mandaguaçu com Maringá, ok? Eu nunca posso falar fronteira de Mandaguaçu com Maringá ou a divisa de Mandaguaçu com Maringá, porque são termos que vão ficar equivocados, ok? Já o termo divisa a gente utiliza para estados. Divisa do estado do Paraná com o estado de Santa Catarina, ok? Então vamos só recapitular. Fronteira a gente utiliza quando eu estou falando de 2 países distintos, limites, 2 municípios distintos e divisa, 2 estados distintos. Aqui, só para a gente finalizar, para a gente relembrar os significados desses termos, tá? População, nação e povo. São termos que a gente utiliza no cotidiano com o significado da mesma coisa, mas quando a gente vai pesquisar, eles têm significados próprios, né, numa frase. Sempre quando eu vou falar o termo população, eu estou falando de número de habitantes, tá? Qual é a população de Mandaguaçu? Sei lá, 35 mil habitantes. Essa é a população de Mandaguaçu. Eu não posso chamar isso de nação ou de povo quando eu estou me referindo a números, tá? Sempre relacionado à população. Nação e povo é o termo mais difícil para a gente conseguir diferenciar, tá? Ambos vão falar sobre cultura compartilhada, tá? O que seria cultura compartilhada? Pessoas que têm a mesma religião, ou que têm a mesma tradição alimentar, né? Ou têm o mesmo estilo musical, tudo isso daí vai entrar em culturas que são compartilhadas. O que vai diferenciar esses dois? O povo, a gente vai utilizar povo, o termo, quando essas pessoas estão próximas. Então, por exemplo, o povo de Mandaguaçu gosta de tal comida, tal alimentação. Então, eu vou usar o povo. Nação, eles não necessariamente precisam estar próximos, tá? Por exemplo, a nação japonesa, a gente não tem japonês só em Mandaguaçu. A gente tem japonês no mundo todo, tá? E eles, mesmo assim, têm culturas parecidas entre eles, tá? Entre os diferentes países. Então, só recapitulando. População, eu estou falando de número de habitantes. Nação, eu estou falando de culturas comuns entre eles, mas que não necessitam dessa proximidade, desse contato de estar próximo. Quando eu chamo de povo, eles também têm culturas compartilhadas, mas eles têm que estar próximos, dentro do mesmo município, dentro do mesmo estado. Ok? Então essa foi a revisão geral do primeiro bimestre. Olá pessoal, então dando continuidade na nossa revisão do primeiro bimestre. A gente vai falar um pouquinho sobre populações americanas e africanas, né? Quando a gente fala um pouquinho de conexões, né, durante o período em que o Brasil necessitava de uma mão de obra escrava, né, anos atrás, o território brasileiro pegava principalmente escravos do continente africano, correto? Por ter essa grande influência, então, de africanos em território brasileiro, ocorreu uma grande miscigenação aqui no nosso território, correto? E a partir daí, então, não só de africanos, né, assim como tantas outras nações, ocorreu uma miscigenação muito grande. A gente tem uma diversidade étnica muito grande, muito rica dentro do território brasileiro, né? Falando um pouquinho da demografia ocorrente, então, na América e na África, né? Uma vez que demografia está falando de pessoas, né?
Uma coisa que é bacana a gente comentar é sobre a expectativa de vida que ocorre nesses dois continentes distintos, né? A gente tem na América uma expectativa de vida relativamente alta, né? É claro que tem algumas exceções, né, onde a expectativa de vida, né, que vamos só lembrar que é a expectativa de vida, né, até que idade essa população vai chegar em determinada região, né, em determinado país, determinada cidade. Então a gente tem no Brasil, de maneira geral, uma expectativa de vida muito boa, né, o Brasil e toda a América, diferente do que a gente consegue encontrar no continente africano, né, a gente tem os países ao norte, que seriam os países da África, onde tem uma expectativa de vida mais elevada, mas os países ao sul, né, onde a gente chama de África subsaariana, né, que seria abaixo do deserto do Saara, a gente tem uma expectativa de vida relativamente baixa por conta das precárias condições de vida, né, por ser um continente que foi extremamente explorado, né, por conta de seus recursos naturais, ele ficou largado às traças, né, digamos assim. Então, grande parte dessa população da África subsaariana possui uma expectativa de vida muito baixa, né? Para a gente ter um comparativo mais ou menos, no território africano, né, nessa região mais carente da África, a expectativa de vida chega a 42, 45 anos, né? E a gente tem regiões aqui da América em que a expectativa de vida chega a 83 anos, né? Então seria assim, o dobro de idade, né, se comparando um continente com o outro. Para a gente só finalizar, falando um pouquinho sobre as migrações e refugiados que ocorrem, né, tanto na América quanto na África. A gente tem essas migrações internas, né, dentro dos continentes, então, pessoas que saem de um país, por exemplo, saem do Brasil e vai tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, no Canadá, né, o que ocorre também no continente africano, né, onde eles migram dentro do próprio continente, e a gente tem migrações extracontinentes, né, então, por exemplo, muda da América, do Brasil, e vai tentar uma condição de vida melhor na Europa, na Ásia, né, em alguns países onde tem uma qualidade de vida superior à que eles encontram. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é a diferença de migrações e refugiados. De maneira geral, as migrações, elas são causadas quando uma pessoa vai em busca de melhores condições de vida, né, assim como os refugiados, mas, de maneira geral, essas pessoas vão em busca de uma melhor condição de vida de uma maneira mais fácil, digamos assim, elas vão mais pré-estabelecidas, né? Então, por exemplo, eu vou tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, minha profissão no Brasil não está bacana e tal. Diferente de um refugiado, eles vão meio que obrigados, né? Eles estão saindo de um caos, né, que está tendo naquele local que ele vive, né? A gente tem, por exemplo, falando aqui na América, né, de refugiados, a gente recebeu uns 2, 3 anos atrás uma leva muito grande de imigrantes haitianos, né? Aqui em Mandaguaçu a gente vê a presença deles de uma maneira muito marcante, né? Uma vez que veio grande parte deles para trabalhar na região de frigorífico aqui na nossa região, correto? Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam é a diferenciação. Migrações são pessoas que buscam condições de vida, mas elas não estão tão ruins no local onde elas estão, correto? Elas estão saindo já com um planejamento, correto? Diferente de refugiados, né? Que eles saem quando a situação realmente do país deles é caótica, ou por motivos religiosos, ou por motivos civil, político, né? Motivos de guerras, catástrofes naturais, que foi o que trouxe a leva de imigrantes, né, grande parte aqui para o Haiti, porque é uma região que sofre muito com tremores, né, e de tsunamis, então eles vieram para o território brasileiro em busca de uma melhor condição de vida, mas eles vieram meio obrigados, né, para dentro do território.